Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida. É motivo de agradecer a Deus o fato de podermos nos encontrar mais uma vez, depois de uma semana de trabalho, uma semana protegido, guardado pelas mãos do nosso Deus. É tempo de agradecer pela provisão de Deus sobre as nossas vidas, agradecer pela sua presença constante e sempre atuante sobre a vida de cada um de nós. E uma forma de agradecer é o compartilhar. E por isso eu quero lembrar você que no próximo domingo pela manhã, entre 9 e meio-dia, a igreja estará aberta para receber a sua oferta do Amor em Quilo. A oferta que será depois destinada a pessoas que estão passando por necessidades básicas, necessidades que ninguém deveria passar, mas que as circunstâncias acabam impondo essas necessidades e é responsabilidade nossa como cristão, como cidadão também, compartilharmos daquilo que Deus tem nos dado para que essas necessidades sejam supridas. Bem, isso também é uma demonstração de amor. E é sobre amor que eu quero falar hoje. Antes de mais nada, eu quero trazer a você um conceito de amor que foi desenvolvido por um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, e ele chamou esse conceito de amor líquido. Eu não quero gastar muito tempo nisso, mas apenas ajudá-lo a entender o que é o amor líquido. Bauman se utiliza da nossa relação com os bens de consumo, aquilo que nós temos, o nosso carro, a nossa casa, um pedaço de papel, uma caneta, nossa televisão, nosso computador, nosso celular, enfim, qualquer coisa. E Bauman, ao observar como nós lidamos com esses objetos, então ele desenvolve a ideia do amor líquido. Em uma frase, nós podemos tentar entender qual que é a sua ideia, porque ele diz assim: mantenha suas posses, os seus objetos, mantenha-os perto enquanto eles trouxerem satisfação. Bom, a forma talvez mais simples de entender isso é você pensar em um objeto extremamente comum a todos nós. Você tem uma caneta, uma bela caneta, que você ganhou de alguém especial, que você ganhou numa situação especial, e você zela por essa caneta. E é a caneta que você carrega para todos os lugares. É a caneta que, quando alguém pede emprestada, você empresta, mas ao final de uma reunião, você gentilmente se aproxima da pessoa e pergunta: você já terminou de usar a minha caneta? Porque você faz questão de voltar para casa com a sua caneta. Você cuida, você protege, porque você a ama. Mas com o passar do tempo, acaba a tinta dessa caneta. E ao acabar a tinta, acaba o amor. Você joga essa caneta fora e você vai adquirir uma outra caneta. E é essa nova caneta que será, então, o objeto a ser amado. O que acontece com o amor líquido é que você ama enquanto há interesse. Você ama enquanto esse objeto amado te traz algum tipo de satisfação, algum tipo de benefício. Mas quando o benefício acaba, você se cansa do objeto, você se desinteressa pelo objeto. E então o amor desaparece. Bauman não defende esse tipo de amor, ele apenas faz uma leitura social do amor que é vivido. E, infelizmente, é uma leitura verdadeira. E, infelizmente, é uma leitura verdadeira também dentro do nosso ambiente cristão. O amor existe mais por interesse do que realmente pelas pessoas como elas realmente são.
E por isso faço 3 perguntas a você. Primeiro, como você ama? Segundo, quem você ama? E terceiro, quando você ama? Antes que você responda, eu quero mais uma vez ler com você o texto que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, verso de 5 até o verso 11. E hoje eu farei a leitura com a tradução da Nova Versão Internacional. E você pode acompanhar essa leitura. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar-se. Mas esvaziando-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo, falando a respeito do autoesvaziamento de Jesus, que deixou a sua majestade para viver como servo, ele traz um imperativo a todos nós. Tenham vocês o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Como eu disse, essa semana eu quero levá-los a refletir sobre aspectos do amor. E para isso eu convido você a acompanhar a leitura que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 13, versos de 1 a 5. E lá nós lemos assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-a com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Esse relato você só lê no Evangelho de João. E é interessante isso, porque, além de João, Mateus também estava presente durante essa ceia e durante essa cerimônia que nós hoje chamamos de cerimônia do lava-pés. Mas é somente João que dá um significado especial para esse relato de Jesus. Bom, você deve saber que Marcos e Lucas, os outros escritores dos evangelhos, não faziam parte do grupo dos 12 discípulos, somente Mateus e João. O apóstolo João, ao introduzir o relato dessa cerimônia dos lava-pés, ele faz uma importante declaração no final do verso 1. Ele diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E essa declaração não sai da boca de Jesus. Ela é a descrição daquilo que o apóstolo João presenciou, daquilo que João interpretou a respeito daquele momento. E o que se segue, então, são aspectos de um amor verdadeiro. E esses aspectos devem ser pensados a partir daquelas 3 perguntas. Como você ama? Quem você ama? E quando você ama? A primeira reflexão diz respeito a como se ama. A Bíblia está repleta de situações como essa. Situações em que nós esperamos tratados teológicos sobre um assunto, mas o que nós encontramos são apenas descrições de fatos simples. Após a afirmação de que Jesus amou os seus
e amamos até o fim, nós esperamos algo grandioso acontecendo. Nós esperamos um belo sermão, nós esperamos uma bela declaração de amor, daquelas que a gente copia e posta no Facebook. Mas não é isso que nós encontramos aqui. Após essa declaração, o que nós encontramos é uma narrativa simples de um acontecimento simples. Tantas ações poderiam ser feitas, não é? Abrace o seu discípulo que está do lado. Diga a ele que você o ama. Dê um sorriso. Diga bom dia. Manda bom dia pelo WhatsApp. Escreva no Facebook uma declaração, não apenas para que a pessoa endereçada leia, mas para que todos leiam. Nós fazemos isso. Mas nada disso acontece. Nada disso acontece. Acontece apenas algo simples em benefício daquelas pessoas. Dentro de um ambiente reservado, um momento em que Jesus estava reunido com seus 12 discípulos, no último encontro que eles teriam antes da prisão e crucificação de Jesus, e Jesus decide não falar nada. Jesus decide apenas lavar o pé, ou os pés, dos discípulos. Lavar os pés não era simplesmente uma questão de higiene. Lavar o pé era também um momento de oferecer relaxamento, de bem-estar físico. Era uma ação simples, mas capaz de demonstrar o quanto o bem-estar da outra pessoa era importante. É diante dessa ação simples que João afirma: Jesus amou. Como que se ama? Através de grandes feitos? Bom, talvez sim. Não necessariamente. João não mede o tamanho da ação para dizer que Jesus amou. João simplesmente começa o seu relato, que vai do capítulo 14 vai do capítulo 13 até o capítulo 17, antes da prisão de Jesus. João apenas descreve que esses simples fatos demonstravam o quanto Jesus amava os seus discípulos e amava até o fim. Deixa eu contar uma história rápida aqui para vocês, uma história real. Vocês sabem que existe um projeto em São Paulo, que é o Projeto Novos Sonhos, que é o projeto missionário do meu coração. Certa vez eu estava lá e o meu ajudante, um rapaz lá do projeto, me ajudava a montar algumas salas e em determinado momento ele me disse que era a primeira vez que ele via um pastor trabalhando fisicamente como eu. Porque os outros pastores passavam por lá, oravam, falavam coisas bonitas e depois iam embora. Então eu respondi para ele que, com certeza, haviam muitos pastores que oravam mais do que eu, e com certeza muitos daqueles pastores falavam coisas mais bonitas do que eu. Mas era bem possível que nenhum daqueles pastores apertava um parafuso como eu. E o que eu estou dizendo com isso? É que eu demonstro o amor que eu tenho a esse projeto apertando parafuso. E isso não me faz nem melhor e nem pior do que nenhum outro pastor que passa por aquele projeto. Cada um de nós temos formas diferentes de amar, mas nós amamos. Como se ama? Servindo, fazendo algo. Amor não é uma declaração, ainda que a declaração possa fazer parte. Amor não é somente um sentimento, ainda que o sentimento esteja envolvido.
Amor é a prática desse sentimento, é o desenvolvimento, é o passar do sentimento para uma ação concreta. Esse conjunto todo é amor. Jesus ama os seus discípulos a ponto de entender que não era hora de fazer declaração. Ele ama os seus discípulos a ponto de servir os seus discípulos, oferecendo a eles um exemplo de humildade, mas também oferecendo a eles um momento de relaxamento, de bem-estar físico. Jesus faz algo em benefício das pessoas que ele ama. A segunda reflexão diz respeito a quem se ama. Quando pensamos nisso, nós somos levados a pensar em merecimento. Ora, amo quem merece. Isso é a nossa teologia da retribuição. É a teologia da retribuição nos enganando. Porque a lógica bíblica desconsidera o mérito. Ela leva em consideração a necessidade. Palavras de Jesus que nos ajudam a entender isso, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, verso 17, diz que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E Jesus afirma: eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Não é mérito, não é por mérito, é por necessidade. O amor não é dado a quem merece, o amor é dado a quem precisa. E você conhece alguém que não precisa? Todos nós somos necessitados de amor. Tanto do amor que vem de Deus, quanto do amor que envolve o nosso ambiente, o nosso relacionamento, das pessoas que nos cercam. Basta observar que dentro do grupo de discípulos mais próximos de Jesus, você não encontra muito mérito. Ali você tem um traidor, ali você tem alguém que negaria até mesmo conhecer a Jesus para poupar a sua própria pele, e ali você tem alguém que duvidava de tudo. Judas, Pedro e Tomé. Destes, mesmo com seus comportamentos errados, João afirma que Jesus amou-os até o fim. Não me parece que eles mereciam ser amados. Não me parece que Judas merecia ser amado. Mas Jesus não o expulsa antes da lavagem dos seus pés. Jesus ama até o fim. É que o fim de Judas chega um pouco antes. E Jesus o despede logo depois. O que você tem para fazer, vai e faça. Mas enquanto Judas fazia parte do grupo, ele foi amado. Ele foi servido. Não é por mérito, é por necessidade. Pessoas, então, não precisam provar que merecem ser amadas. Na verdade, as pessoas que devem ser alvo do nosso amor, talvez com mais intensidade, são aquelas que menos condição têm de provar alguma coisa, que são carentes de tudo. São carentes de amor, de esperança, de afeto, de carinho. Também são carentes em relação às suas necessidades físicas, materiais. Não são pessoas merecedoras, são pessoas necessitadas. Então, nós precisamos refletir. Quem se ama? Nós poderíamos cravar uma resposta. Se ama a todos, indistintamente. A terceira reflexão diz respeito a quando amar. E aqui nós somos levados a pensar que o amor exige dias específicos. Eu não vejo problema algum com dias específicos. Dia dos pais, dia das mães, Natal, dia das crianças. Não há nenhum erro nisso. Mas
a ausência desses dias também não deveria diminuir o amor. Não precisamos esperar chegar de um ano para o outro para demonstrar amor ou para falar sobre amor. Isso deveria ser vivenciado no dia a dia. Para Jesus, bastou simplesmente uma bacia e uma toalha. Isso me ensina que não requer obrigatoriamente dinheiro, nem habilidade específica, nem local específico. Meus queridos, o que limita as nossas expressões de amor não é aquilo que está fora de nós, é aquilo que está dentro de nós. Não precisamos de muita coisa externa para expressar amor. Basta que tenhamos amor dentro de nós. E tudo isso é possível. O mesmo discípulo João, ao escrever a sua carta, ele diz que nós podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Deus nos enche de amor de maneira que é possível transbordar amor, é possível compartilhar amor, é possível servir com amor, é possível viver isso. Nós não temos dificuldade em amar. A nossa dificuldade é em continuar amando. Talvez você já tenha lido, talvez você tenha postado uma frase que circula nas mídias que diz mais ou menos assim: quando eu amo, mas quando eu desapego. E quando eu me deparo com essa frase, a minha pergunta é: o que te faz desapegar? Por que você se cansou? Por que você se desinteressou? E ao fazer essa pergunta, eu me lembro do Bauman, do Zygmunt Bauman, dizendo simplesmente que esse amor não é um amor de verdade, que esse amor é um amor líquido. Porque há desapego porque deixou de oferecer benefício. Quando eu amo, mas quando eu desapego, e eu desapego porque deixou de me trazer benefício. Então eu deixo de amar. Esse amor que se molda às circunstâncias não é amor de verdade. Esse é o amor líquido, é o amor passageiro. E esse não é o amor bíblico. João olha para Jesus e diz: sabe quanto ou quando Jesus amou? Sabe quando Jesus amou? Ele amou até o fim. Ele começou a amar e continuou amando. Não há momento específico. Ele amou até o fim. Isso quer dizer que Jesus amou os seus discípulos quando os discípulos estavam assentados aos seus pés, oferecendo a ele toda a atenção aos seus ensinos. Ele amou os seus discípulos quando eles foram chamados a um ministério específico e eles deixaram as suas vidas para seguir a Jesus. Ele amou os seus discípulos quando os discípulos foram comissionados, saíram a outras cidades, realizaram milagres, pregaram a esperança de um evangelho às pessoas e voltaram com seus relatos e Jesus os amou. Mas também Jesus amou seus discípulos quando o discípulo queria colocar fogo em cidade samaritana, quando o discípulo o traía, quando o discípulo fazia pergunta idiota, quando o discípulo fazia a mesma pergunta inúmeras vezes, quando o discípulo que caminhava com ele se comportava como se não estivesse entendendo nada, mesmo assim, Jesus amou. Até o fim. Até o fim. O tempo todo. E nós precisamos aprender isso, nós precisamos cultivar isso. Nós precisamos amar as pessoas simplesmente porque elas são pessoas. E toda pessoa é necessitada de amor, de alguma maneira. Porque se você ama,
somente a quem te ama, me parece que nós precisamos trazer à memória o confronto que Jesus faz a respeito desse tipo de comportamento. Quando ele diz que se a nossa justiça não excede e muito a justiça dos fariseus, não há justiça nisso. É simplesmente troca. Troca não é amor. Troca é o que eu faço com o seu Zé da padaria. E eu não amo o seu Zé da padaria. Porque o dia que ele deixar de vender pão, eu não volto mais lá. Com ele eu não vou lá para compartilhar amor. Eu vou lá simplesmente para trocar. E nós precisamos, então, desenvolver um comportamento que ame sem essa expectativa de troca, sem essa ideia de barganha. Amor não é moeda de troca. Amor é simplesmente algo que você dá porque o outro precisa. E você faz isso, ou pode fazer isso o tempo todo, e você pode fazer isso com grandes ações, mas você também pode fazer isso com pequenas ações, ações simples. O sentimento que houve em Cristo certamente abriga um amor que age no cotidiano, que atinge a quem precisa, e ele é expressado o tempo todo. Diante de um mundo que resume amor a sexo, presentes e declarações de mídia social, que Deus nos ajude a amarmos de maneira simples. Que Deus nos ajude a termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.